Olá a todos, bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje, provavelmente vai ser um vídeo mais curto. Vamos falar só de uma empresa, uma das nossas favoritas, a SoFi. Até agora, pelo menos no momento em que estou gravando este vídeo, ainda está abaixo de 20 dólares por ação. Então, o que ela precisa fazer para voltar a 30 dólares por ação, talvez eventualmente chegar a 40 dólares por ação? Essa é a pergunta, porque todos comentam. Se ela voltar a 25, 30, 45, 75 dólares certo. Conhecemos as miniaturas e os títulos. Mas falando realisticamente, o que a empresa precisa fazer para voltar para os 20 e poucos, 30 e poucos dólares e eventualmente subir ainda mais do que isso? Sem a gente estar naquele nível de preço de meme, certo, sem a gente estar com um PL de 100 vezes, 200 vezes, 50 vezes o faturamento ou coisas assim. Porque uma coisa é subir e outra coisa é subir de verdade. Mas os fundamentos realmente não fazem sentido, não há correlação, não faz sentido, não há correlação entre a realidade e o preço da ação. É bonitinho. Vamos supor que amanhã estejamos a 40 dólares, ótimo. Se amanhã estivermos a 40 dólares, talvez eu até venda algumas ações. Se isso acontecer amanhã, se acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, provavelmente não, porque eu realmente acho que vamos chegar lá eventualmente. Agora, como você sabe, a SoFi agora já está passando por uma queda bastante grande e agressiva. Nos últimos 12 meses, a ação ainda está com uma alta de 16,7%, mas está passando por uma queda de 39%. Bem, isso aconteceu desde que ela atingiu o pico algumas vezes, na verdade, 2025. Mas sim, estamos passando por uma queda de 39%. E isso não é porque o negócio não está indo bem. Não, nós estivemos aqui em um certo momento, por volta de quanto foi mesmo? 32 dólares e 21 centavos. Nós ficamos em torno de 26, 27, 28 dólares por alguns meses. E então, sim, em direção... Bem, na verdade, o começo deste ano não foi nada bom. Só neste ano, a SoFi caiu 28,5%. E, novamente, isso não é porque a empresa não está indo bem. Não, é só o sentimento geral em relação às ações de tecnologia de IA e também do setor financeiro que tem sido muito ruim. Agora, sim, vimos bancos regionais e similares terem desempenho um pouco melhor. SoFi acaba sendo vista como tecnologia, embora alguns não gostem disso, pois apesar de tudo, a SoFi pode até ter um banco, mas ela está crescendo mais rápido do que os bancos tradicionais. E ela está crescendo no mesmo ritmo que muitas empresas de tecnologia e, em alguns casos, até mais rápido do que muitos dos players de software por aí. Claro, quando olhamos para as margens e coisas desse tipo, ainda está longe disso no momento. Mas para mim, vendo esses preços agora, SoFi já é uma posição enorme para mim na carteira. E sempre será, mesmo na faixa dos 20 e poucos dólares, um ótimo negócio. Então, antes de continuarmos e começarmos a especular um pouco aqui, se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. Nós realmente agradecemos. Se quiser apoiar mais, confira o link na descrição. Também deixei um comentário com as 10 melhores ações para comprar agora ou acesse Foodcom Pickout Investor. Obrigado. Agora deixe-me mostrar por que SoFi merece um pequeno prêmio. Se formos aqui, aliás, isso é no Perplexity, bem legal o que eles têm feito com o Perplexity Finance. Eu realmente acho que se eles continuarem fazendo o que vem fazendo, devem superar o Yahoo Finance em breve. Porque, convenhamos, o Yahoo Finance não é um site tão bom assim. Enfim, se olharmos aqui o consenso dos analistas, atualmente, de acordo com 10 analistas aqui, a média é manter. Temos 3 analistas otimistas, 5 neutros e 2 pessimistas, com 26,75. Mas essa não é a parte importante aqui. A parte importante é esse histórico de superação de lucros. O que vemos é que, repetidamente, quando a SoFi divulga seus resultados, ela supera as estimativas. Como você pode ver claramente e com facilidade, isso não é tudo. Vamos olhar para a receita. A mesma coisa, repetidas vezes. Temos duplos superávites e, na maioria das vezes, até triplos superávites para a SoFi. Então, quando olhamos para a SoFi em termos de avaliação, coisas desse tipo. Se você olhar para o PL futuro ou qualquer outro indicador, lembre-se, o PL futuro é baseado nas expectativas dos analistas. E como acabamos de ver, as expectativas dos analistas sempre foram muito baixas. Então, se olharmos para a SoFi agora, a SoFi está se tornando uma empresa cada vez maior, todos nós sabemos disso, a SoFi está gerando. Bem, agora estamos. Vai ser uma coisa muito estranha, mas agora vamos falar sobre a SoFi.
Em bilhões a cada trimestre, a receita vai ficar acima de US$ 1 bilhão. E isso não é tudo. Agora estamos faturando mais de US$ 1 bilhão por trimestre e crescendo mais rápido do que há 1 ou 2 anos. É uma ótima posição, não acha? E como você se lembra, Antônio Noto, no último podcast do Tevez e Tanner, ele disse que se o Q1 for nosso segmento de crescimento mais rápido, ele ficaria desapontado. Então, quando virmos a orientação para o Q1, é seguro assumir que a orientação para o ano inteiro vai ser novamente superada e elevada. Agora, enquanto isso, claro, o resumo de sempre aqui, serviços financeiros ainda é um segmento que está crescendo de forma extremamente rápida, os números aqui estão ficando cada vez maiores. Por trimestre, a receita de empréstimos ainda é o maior segmento, mas nesse ritmo, serviços financeiros devem superar isso. E então sim, temos a plataforma de tecnologia. Eu realmente acho que uma vez que vejamos um crescimento contínuo na plataforma de tecnologia, devemos ver algo bom. Em 2026, o sentimento em relação à ação também vai mudar naturalmente. Então, o que estamos vendo é uma empresa excelente, executando, performando muito bem, crescendo em todos os aspectos. E adivinha só, ainda estamos muito longe do teto. Para as ações voltarem a 25 ou 30 dólares e ainda considerarmos a avaliação adequada, algumas condições precisam ser atendidas. Uma métrica é bem fácil de acompanhar e espero que eles a forneçam todo o trimestre, pois é simples. É a receita por produto de serviços financeiros, que chegou a 104 dólares por ano, um aumento de 29. Eu realmente acho que de um trimestre para o outro esse número ficou estável, mas ele deve continuar subindo cada vez mais. Enquanto eles monetizam em todas as áreas, especialmente Soft Money, Soft Invest e cartão de crédito. Se isso acontecer novamente, o crescimento da receita que esperamos ver, e isso é para o ano completo de 2026, é um crescimento da receita líquida ajustada de 30%. Receita líquida ajustada para o primeiro trimestre, 35%. E lembre-se, ele ficaria decepcionado se este fosse o trimestre de maior crescimento do ano. Então, 35% no primeiro trimestre não deveria ser o trimestre de maior crescimento do ano, ainda. Para o ano inteiro, estamos vendo um crescimento de 30%. Para mim isso parece outro cenário de superar expectativas e aumentar projeções para a SOF. Mesma coisa aqui com o LPA para este ano. Eles nos deram aproximadamente 60 centavos. A gente sabe que o ponto médio que eles nos deram há um tempo seria de 67 centavos agora. Sim, eles diluíram as ações, mas mesmo assim eles diluíram as ações, e ainda estamos chegando muito perto do ponto médio que eles nos deram antes da diluição. Então imagine onde estaríamos sem a diluição? Mas não importa porque estamos crescendo, estamos nos tornando cada vez mais lucrativos, estamos nos tornando uma empresa melhor, mesmo com, nem mesmo. Mas por causa da diluição foi oportunista. Isso não está prejudicando o crescimento do LPA, pelo contrário. Eu realmente acho que isso está tornando esta empresa muito melhor, muito mais lucrativa hoje e no futuro. E então, apenas com base nos números que a SOF nos deu agora, já podemos começar a colocar alguns múltiplos de PL e tudo mais. Para ver o que precisa acontecer para voltar aos 30 e, eventualmente, 40 dólares agora, como também sabemos, o crescimento dos serviços financeiros para o ano é de 40%. Empréstimos 23%, plataforma de tecnologia, excluindo Kimi 20%. Também sabemos o seguinte. No médio prazo, a administração espera entregar um crescimento anual composto de pelo menos 30% na receita líquida ajustada de 2025 a 2028. E isso não inclui o crescimento de 2025, muito importante observar isso. Além disso, a administração espera entregar um crescimento anual composto no lucro ajustado por ação de 38% a 42% de 2025 a 2028. Esta orientação considera que não haverá grandes mudanças macroeconômicas, nem novos negócios ou aquisições relevantes. O que pode ou não acontecer nesse período? Então, se fizermos uma conta rápida, isso significa uma receita de pelo menos 7,9 bilhões de dólares em 2028. E um lucro por ação entre $1 e 2 centavos e $1 e 12 centavos. Agora, de novo, uma conta rápida aqui. Com base no lucro por ação que acabamos de ver, estamos negociando a cerca de 50 vezes o preço-lucro, se continuarmos com esse múltiplo de 50 vezes. Com base nos 60 centavos para o ano fiscal de 26, você está certo. Você está recebendo 30 dólares por ação. Agora, o cenário ideal é que o preço-lucro não deveria permanecer em 50 vezes. Nós caímos, mas o lucro por ação aumenta. Esse seria o cenário ideal, então, se considerarmos a perspectiva de médio prazo.
Bem, aqui novamente, não é algo tão absurdo de se pensar. Se a gente vai chegar a 1 dólar e 12 centavos, talvez se eles superarem, então passa a ser de 1 dólar e 10 a 1 dólar e 20 centavos mais ou menos para 2028 aqui também. Bem, o que é isso? Nem chega a 30 vezes o lucro daquele ano. O valor patrimonial tangível subiu de 4 dólares e 47 para pouco mais de 7 dólares em apenas um ano. Podemos potencialmente ultrapassar de 10 a 11 dólares para alcançar aquele preço de 30 dólares por ação de 2,7 a 3 vezes o preço sobre o valor patrimonial tangível. É muito para esse tipo de empresa e esse tipo de crescimento? De jeito nenhum, e esse é o ponto. Atualmente estamos negociando a cerca de 50 vezes o lucro se chegarmos a 60 centavos neste ano. 50 vezes o lucro, 30 dólares por ação. Agora, o que acontece se chegarmos a 70 centavos ou 65 centavos se ainda estivermos recebendo esse múltiplo de 50 vezes pelo mercado? Se houver um crescimento sólido na plataforma de tecnologia, todo o negócio continuará indo muito bem. O mercado está de bom humor e nos dá esse múltiplo novamente. Mas nosso lucro por ação vai ser maior do que o esperado. Então sim, vamos ultrapassar 30 dólares por ação, provavelmente este ano, talvez no início do próximo ano, e se não, se o mercado disser, sabe de uma coisa? Agora está 40 vezes o lucro, ok. 40 vezes o lucro ainda é uma valorização em relação a onde estamos agora. Com base nos 60 centavos, se ainda acreditarmos que 60 centavos é bem super baixo, então mesmo 40 vezes o lucro futuro, projetando 65 centavos, ou seja lá quanto for, nos leva bem perto de 30 dólares por ação. Então, resumindo aqui, não é tão absurdo pensar que podemos voltar para 30 dólares, o que significa uma valorização de 50% em relação ao preço atual. Agora, esse é o ponto, eu já tenho bastante, mas se você está me dizendo que eu posso comprar ainda mais ações de uma ótima empresa. Ainda assim, talvez espere uma valorização de 50% nos próximos 12 meses. Só porque estamos voltando para onde estávamos antes, os múltiplos podem até cair porque a empresa simplesmente entrega mais do que o esperado. Seria tolice não seguir comprando esse tipo de ação. Não entendo por que as pessoas estão surtando. Você tem a oportunidade de comprar uma empresa incrível por um preço muito melhor, com 40% de desconto em relação ao pico agora, claro. Muito poucos desses investidores da SoFi compraram acima de 30 dólares. A maioria de nós tem comprado abaixo de 10, entre 10 e 20. Então ainda estamos bem no positivo, mas se você pode comprar agora, acabamos de receber essa orientação para 2026, tivemos ótimos comentários da administração, ainda assim a ação segue caindo e fica abaixo de 20. Quero dizer por que eu não acumularia, e esse é mais um daqueles negócios, onde a IA vai destruir a SoFi. Não, de jeito nenhum. Agora, um desastre macroeconômico poderia colocar muita pressão no negócio? Sim, muito provavelmente. Mas um desastre macroeconômico ou um desastre geopolítico colocaria pressão no mercado e em todas as outras empresas nele. A própria SoFi, o cenário macroeconômico deles não é dos mais promissores, certo? Não é dos mais promissores. Então, quando olhamos para a corte de juros, quando olhamos para o desemprego e tudo isso, eu acho que existe uma boa margem de segurança aqui para a SoFi. Claro, novamente, desastres macroeconômicos, coisas desse tipo, a gente não sabe, não dá para prever isso, mas o que podemos analisar agora é o negócio. O comentário da administração é sobre execução, e tudo isso aponta para bem. A SoFi é uma ótima empresa, negociando a um ótimo preço. No geral, é isso por hoje. Você tem comprado mais ações da SoFi? Se perdeu a esperança na ação, me conte aí embaixo. Na seção de comentários abaixo, vamos ler as mensagens do 305 tchau tchau.